Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sábado, né? E claro, a gente vai falar bastante sobre Vasco. Lembrando você que está aí do outro lado, 120 milhões, hein? Eu vou explicar para você essa quantia, o que o Vasco fez com essa quantia. Mercado da bola, a atualização sobre nomes na pauta. A gente sabe que houve, né, um período de renovação contratual agora, está acontecendo, né, um momento importante sobre renovações. Existe uma procura por jogadores da frente, setor ofensivo. Renovação do Felipe Coutinho aconteceu, a do Léo Jardim bem viabilizada. Essa semana teremos novidades e muito mais, né? Vamos falar bastante sobre todas as atualizações aqui sobre mercado da bola, o vai e vem do Vasco. E claro, o Vasco treinou, né, no CT Moacir Barbosa nessa manhã, e claro, a gente vai estar falando bastante sobre essa movimentação. Hoje seria um dia de amistoso, infelizmente cancelado, né? O Vasco, por conta de descumprimento dos organizadores, né, o Vasco não terá a presença em Natal hoje. Muitos torcedores ainda continuam mandando mensagem falando sobre os custos, né, que tiveram que arcar sem ter essa presença do Vasco lá, enfim. Nota oficial de torcida organizada e muito mais. Enfim, galera, olha só, você que gosta de palpites esportivos, está acompanhando esse Mundial de Clubes ou até mesmo acompanhando outras competições, eu vou deixar o link da Estrela Bet para você no primeiro comentário fixado, porque a Estrela Bet quer dobrar o seu primeiro depósito. Então você que está aí do outro lado, a Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho e quer ajudar também você. Lembrando que a Estrela Bet também é patrocinadora do Vasco no basquete, no futsal e daqui do canal a nossa parceirona. Então corre ali, primeiro comentário fixado, jogue com responsabilidade, sempre maiores de 18 anos. E olha só, papo aqui é reto, você não vai ficar milionário e nem vai trabalhar com isso. É entretenimento, é para quem gosta de sentir emoções ali com palpites esportivos. Apenas, não dá para trabalhar, não dá para fazer sua vida ali não. A não ser que você tenha muita sorte, né? E em uma tacada só ganhar aquela grana pesada, que também existe essa possibilidade, como existe Mega Sena, enfim. Corre ali e não perca essa oportunidade. Beleza? Sem mais delongas, como temos muitos assuntos, antes de começar aí as informações, eu peço para você deixar o like. Deixando o like, você ajuda aqui o nosso trabalho. Beleza? Bora pro vídeo. R$ 120 milhões, é isso mesmo. O Vasco no mercado. Vamos atualizar toda a referência de Admar Lopes diante de um cenário ofensivo para buscar essa semana. E claro, todas as movimentações atualizadas aqui para você. Então antes eu peço para você deixar o like lá nos comentários, sempre deixando a sua opinião. E claro, você que está aí do outro lado, não esqueça de estar com a gente sempre, né? Infelizmente não temos agora o jogo para analisar, já estávamos nos preparando para o amistoso que ia acontecer em Natal contra o Montevidéu Wanderers, mas não aconteceu e a gente observa, né, que essa situação vai ser maléfica por conta da torcida, de alguns torcedores que gastaram grana, né, gastaram dinheiro e não terão aí o dinheiro de volta por vários motivos, por questões privadas, né, hotel, ônibus, avião, que não tem nada a ver com o evento. Enfim, olha só, a situação é a seguinte. Mande sua mensagem se você perdeu uma grana aqui também pra gente saber, né? Pra gente colocar aqui na temperatura da galera. Olha só, o Vasco mapeia o mercado. Vamos falar aqui sobre um setor em que o gigante da colina gastou 120 milhões, por volta de 120 milhões de reais. E esse setor é o setor ofensivo. Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Jean Davi, o próprio Maxime Domingues que chegou jogando, né, como um ponta ali. Tem outros jogadores, claro, né, à disposição, David, Adson. Muita grana nesse setor, meu amigo. Muita grana nesse setor do campo. E claro, muita grana utilizada para pouco efeito, né? Internamente se entende que o Vasco ainda precisa de mais reforços, mais opções nesse setor do campo, principalmente os pontas, né? E se a gente for observar diante de um cenário que o Ryan é utilizado como um segundo atacante barra ponta esquerda ou ponta direita, né, onde ele joga agora, a gente observa que temos apenas um centroavante, que é o Pablo Verratti.
A gente sabe que o GB está vindo ali da base para os profissionais, treinando junto com o elenco, principalmente com o técnico Fernando Diniz, mas olha só, deixa eu falar uma coisa para você, o GB quase foi vendido, né, para o futebol turco, para o Fenerbahçe, foi reprovado nos exames médicos, então o Vasco ainda não contava com o GB diante de um cenário em que só tinha o Verratti, né, como centroavante. Na minha opinião, falta a contratação de um centroavante. Tá? Eu buscaria. Mas o Vasco mira pontas no mercado. E eu vou falar para você, vou atualizar aqui 2 nomes, os últimos 2 nomes citados aí nas especulações, vamos trazer atualização sobre eles. O primeiro é o Cetré, o colombiano que está no Estudiantes de La Plata, joga na Argentina ali, foi muito bem no Júnior Barranquilla, no Independente de Medellín, muito habilidoso, muito rápido, joga pela ponta direita, também pela ponta esquerda. O Cetré é o seguinte, clubes procuram ele porque o Estudiantes de La Plata não vai ficar com o jogador, mas segundo informações vindas da Argentina, o Vasco não está tão próximo, né, de fazer uma proposta para esse jogador. Essa sondagem, né, esse interesse do Vasco é quase nulo na Argentina. Existe um burburinho, mas é quase nulo nesse momento por Cetré, tá? O colombiano. Agora, Alan Minda, o equatoriano de 22 anos de idade, que está no Cercle Bruges, lá da Bélgica. Esse sim, tá? Esse está negociando e o Vasco mantém forças, né, para tentar buscar o jogador por empréstimo com opção de compra para um futuro bem próximo. Tá? O equatoriano de apenas 22 anos de idade tem o atrativo desse poder da revenda, um jogador que ainda está em desenvolvimento, que detecta a ascensão, jogador que tem passagem pela seleção equatoriana e muito mais. É um jogador veloz, também atua pelos lados, posição que o Vasco procura no mercado. Essas são as situações dos pontas, né, que o Vasco vem observando e, claro, o Alan Minda pode receber uma proposta tentadora do Vasco, né, nesse momento, principalmente para sua carreira, para se aproximar ali da seleção equatoriana e muito mais. Então você que está aí do outro lado pode ter alguma novidade essa semana. Vou falar para você, o Admar Lopes mapeando o mercado, trabalhando pra caramba, tá muito bem, tá muito produtivo o Admar Lopes, que claro, né, um dos seus feitos, a primeira contratação do Admar, Thiago Mendes, a segunda, ou a gente pode até inverter, né? Felipe Coutinho, que agora é definitivo com o Vasco, não é empréstimo, tá? Felipe Coutinho hoje é jogador do Vasco, vestirá a camisa 10. A renovação contratual, aí sim é renovação, com o Léo Jardim, se aproxima de um desfecho positivo, as partes já aceitaram todos os termos e resta aí poucas coisas, apenas burocracias para anunciar essa permanência. Existem outros casos que também buscam cuidados. A saída do Lucas Oliveira, muito provavelmente para o Sport. A gente também observa o Puma Rodrigues, né? Ali no meio termo, sai, não fica, fica, não sai. E o Paulinho da base, Seleção Brasileira Sub-20, subindo e ganhando oportunidade com o Fernando Diniz caso o Puma saia. E o Puma tem vários clubes interessados nele e ele quer jogar e sabe que o Paulo Henrique é o titular absoluto e ele quer jogar para se aproximar da seleção uruguaia. Existem também outras pendências e, claro, a gente vai atualizar todas elas aqui para vocês. Então eu peço para você ficar conosco aqui e não perder todas essas novidades. Renovação ou não de Jair, renovação ou não do Paulinho Paula, e renovação ou não do próprio Puma Rodrigues, que também tem contrato até o final do ano, renovação ou não de Maurício Lemos, que também já pode assinar um pré-contrato, porque o seu contrato também vai até o final dessa temporada. Então existem várias pendências e a gente vai trazer essas atualizações para vocês aqui com toda certeza. Então eu quero agradecer aqui a sua presença, deixa o like para dar aquela moral, 120 milhões utilizados no setor ofensivo e vai ter que gastar mais, porque não foi o suficiente na entrega em campo, né? Enfim, apostas que não deram certo. Agradeço mais uma vez a sua presença, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.